Oi, então hoje nós vamos dar continuidade, prosseguimento à aplicação do vídeo passado, né? E chegamos agora na parte mais importante, pelo menos para mim, da aplicação, que se você não tivesse seguido as minhas orientações de não instalar o Spring Security até o momento, no momento que eu falei, então os passos anteriores eles não funcionaram dentro do Insomnia, certo? E a gente precisa criar uma camada de segurança para que rode tranquilamente. Então, continua aqui que a gente vai solucionar esse problema, certo? Uh, Se você chegou nessa parte, é porque provavelmente você está tentando fazer com que uma aplicação tenha níveis de autorização. Pois qual o sentido de ter credenciais dentro de um sistema se não for para restringir ações dentro do mesmo? Nessa parte, a gente vai focar na camada de segurança da aplicação, onde faremos toda a criação de um CRUD, usando a entidade de usuário, né, o modelo de usuário, e a gente vai fazer desde o entity até a parte de controller. E a gente vai criar roles, que nada mais são que cargos ou um modelo hierárquico de solicitações dentro do sistema. E a minha classe usuário vai ser interagida junto com uma classe enumerated, ou enumerated, né, de usuários, ou seja, de roles que terão guardados dentro dela um customer, que seria um cliente, um staff, que é um funcionário, e um admin, que é um administrador, mas não vai servir de muita coisa. E finalmente a gente vai usar o JWT, né, que é o JSON Web Token, para autenticar os usuários na nossa API. Então aqui eu já estou com um .xml aberto, eu já fiz uma alteração aqui, que é aplicar as dependências do Spring Boot Security. Então a gente vai dar um maven install para instalar a dependência e deixa ele funcionando aí. Enquanto isso, após adicionar as dependências, você não será mais capaz de realizar nenhuma requisição dentro do Insomnia, certo? Por quê? Ele vai dar, quando eu rodar a minha aplicação aqui de novo, ó, maven spring boot run, é porque eu tô com a mão na frente do teclado. Porra. Vou procurar aqui, pronto. Deixa ele rodando aí. Ó, ele dá essa senha, esse hash aqui, que é uma senha, e ele diz que você não vai poder mais acessar, basicamente. A nossa aplicação ela vai precisar de uma autenticação agora, para que a gente consiga acessar os endpoints. A gente vai criar uma camada de segurança já, mas primeiro eu vou mostrar aqui que quando eu tento acessar usando esse endpoint, API, que é aquele do começo, ele me leva para essa página de login. A página de login ele tem um usuário default, né, que é o user. E ele dá essa hash aqui, nada mais é do que assim, ó, using generated security password. Aí eu venho aqui, copio e colo aqui e eu consigo acessar normalmente. Só que como é que eu faço isso no Insomnia? Da unauthorized. Então eu tenho que criar uma camada de segurança. Essa camada de segurança eu posso vir aqui e criar config. E dentro de config eu crio um security config.java. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Como essa parte de cardápio, ou seja, os produtos eles são públicos, qualquer usuário autenticado ou não autenticado pode acessar dentro da aplicação, eu vou ter que configurar isso dentro do meu filter. E o meu filter é uma bin dessa classe. Mas primeiro, a gente vai colocar aqui umas anotações. Estou na frente do teclado, aí está um pouco complicado de escrever, mas bora lá. Vou colocar configuration, vou colocar enable, web security, enable methods, method security, e vou colocar um required Axe constructor. Aqui eu vou abrir uma bin e vou passar
um método que retorna um security filter. Security filter chain. E vou chamar de, sei lá, config. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu já fiz um método com security filter chain, ou foi security filter, e ele dá erro lá na class, né? No class path, porque ele vai procurar duas beans com o mesmo nome. Então ele é HTTP, passa HTTP security, e ele tem uma exceção exception, certo? Ele vai retornar um HTTP, que é HTTP security, e a gente vai desabilitar o CSRF, disable. A gente vai abrir um authorized HTTP ou HTTP request, e aqui a gente vai fazer uma função lambda auth, passando auth.requestMatcher. Aqui a gente vai botar http method.get. Nessa parte eu poderia passar simplesmente o endpoint, né? Mas pode ser que alguém faça geralmente assim. Se eu tenho um endpoint com esse mesmo nome, só que um é um método get e um é um método post, então eu tenho que botar aqui http method.get ou http method.post. Permit all, que é permitir qualquer pessoa. E para qualquer any request, ou seja, qualquer request, eu preciso estar autenticado no banco. E aí eu vou dar só um ponto build e importa aqui. Pronto. Ele deu erro porque já tem uma chamada config. Pronto, agora podemos vir aqui no Insomnia e tudo certo. A partir de agora, as requisições que a gente fizer, exceto as que a gente colocar dentro dessa função lambda aqui, sempre vai ser necessitar de uma autorização. Criaremos agora a entidade usuário, que será responsável pela validação das portas que quisermos acessar através de endpoints protegidos pelo security config, certo? Nada mais é do que o core da autenticação, porque eu só vou conseguir me autenticar se eu for um usuário que tenha um certo nível dentro da hierarquia. E vamos aqui fazer agora o user. Eu vou fazer um pouco mais rápido só para ser um pouco mais dinâmico, porque eu já expliquei tudo isso aqui na bicha passada, né, no vídeo passado. Então, eu não sinto a necessidade de explicar de novo. Isso daqui vai ser a nova anotação que eu vou botar. O usuário, ele implementa uma interface chamada UserDetails. E quando eu implemento uma interface, eu tenho que implementar os métodos dela também. Aqui a gente vai declarar o ID dela, que ele tem um generated value com strategy, generation type .entity private long user ID. Aqui eu vou ter uma anotação nova que é autoexplicativo, mas caso você queira entender, é só que essa coluna ela vai ser unique, ou seja, ela vai ser única dentro do banco, né? String e-mail. Ou seja, se eu me cadastro com um e-mail, eu só posso ter o meu e-mail de cadastro. Nenhuma outra pessoa pode fazer um cadastro junto ao sistema e usar o meu e-mail de novo. Private string username. Eu vou ter um password, ou seja, uma senha. Eu vou ter um created at
local datetime, só para guardar o dia que foi criado, o dia que foi modificado, private role enum. Isso aqui vai ser o enumerado de cargos. E aqui eu já vou ter que criar dentro do meu enum. Role enum. .java. Vai ser um enumerado, um enumerated. Então eu vou ter as strings customer, staff e admin. Certo? Salvou. Aqui vai dar erro porque... Ah, nem deu. Mas vamos lá. Aqui, Ctrl ponto. Cadê o ponto? Aqui eu vou colocar a anotação enumerated. Enum type string. Poderia botar ordinal para deixar com que lá no banco só guarde um byte, mas deixar assim para ficar um pouco mais visível lá na hora. Certo? Aí aqui, como é uma collection, eu vou ter que retornar uma lista, né? E como é que eu faço isso? O Granted Authority, que está escrito aqui, ele é uma classe que herda de Serializable e ele tem esse Get Authority. A gente vai pegar isso daqui para saber o contexto do usuário. Se eu sou um usuário cliente ou se eu sou um usuário funcionário. Então, ele vai percorrer dentro da lista de autoridades, né? E vai saber se o meu usuário está dentro do contexto. E como é que eu faço isso? Eu chamo a classe list do Java útil, list_of. E aqui eu já chamo, né? Vamos procurar ela aqui. Java útil. New simple granted authority. E vai ser de quê? De role.name. Aqui eu vou chamar o meu password. E ali o usuário. Usuário, né? Escrevi password. É porque eu não tô olhando pro teclado. Aí às vezes pode errar um nome. Porque eu tenho o costume de escrever olhando pro teclado. True. Aqui são atos explicativos, né? Esse account not non-expired, ou seja, não está expirada, não está bloqueada, a credencial não está expirada, ela está habilitada? Sim. Tá tudo sim, porque a gente não vai ter nada diferente. Com o usuário, entidade usuário criada, a gente vai para o repository ou repositório. E aqui no repositório a gente vai usar optionals, diferente do passado, né? Porque isso vai ser importante lá na parte de segurança. Os optionals, eles são, não sei se eu disse no vídeo passado, eles são usados para requisições síncronas. E aqui ele é uma interface que estende a JPA, repository. Então eu vou passar user. E aqui é um long, né? Coloquei long lá, então é long aqui. Então vamos lá, optional. Java útil, que eu passo user dentro do tipo e find by. Vou fazer tanto para o nome de usuário como para o nome de e-mail. String username. Eu vou copiar. Não é uma boa prática, mas e-mail. E aqui também. E-mail. Queima o case sempre, viu? Aí vamos lá criar a nossa parte de serviço. Aqui era bom você encapsular isso dentro de uma pasta, porque todos os serviços que a gente fizer, a gente vai encapsular dentro de uma pasta. Então, em serviço, fazendo todo o mesmo processo, né? A gente vai ter service, user service, .java. Aqui a gente vai dizer que é uma interface, e a interface ela vai retornar o page, ele vai servir para listar todos os usuários, ou seja, get users, int e page, int size, assim. Então a gente vai chamar
o page do domain. Aqui a gente vai ter um user post user DTO, que eu vou criar já. User DTO vai ser basicamente a mesma coisa do vídeo passado. Eu só vou ter uma pequena alteração. User get user username. Vamos criar agora o DTO dele. User DTO.java vai ser uma record. E aqui eu vou passar 3 variáveis usando a mesma coisa, né? Not null, not empty. E aqui eu vou ter um e-mail. String e-mail. Eu vou ter um not null, de novo, not empty. Eu vou ter uma length para dizer que o mínimo possível dentro da string vai ser de 5 e o máximo de 15. String username. E por fim vou ter o not null, not empty. E ter o password, né? A senha. Aí aqui eu vou ter 2 métodos que eu vou chamar o construtor de user, porque vai ter uma lógicazinha diferente dentro da minha service, da implementação pelo menos, né? Public user, para adicionar um usuário que seja cliente, customer, eu vou chamar o user DTO, que está aqui, user DTO, aqui vamos chamar o user. Aí a gente vai retornar um new user. E aqui botar a musiquinha aí, né? Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que é para staff. Add staff. E não precisa disso aqui não, na verdade. E aqui vai ser a diferença que vai ser staff. O admin, eu vou querer criar ele dentro do negócio lá normal, né? Então, aqui ó, já nem precisa importar porque ele é uma pasta, ele está dentro do mesmo diretório, do mesmo package, então ele importa automaticamente. Pronto. Aqui a gente vai ter um user, a implementação, né? Ou seja, ele tem um service aqui, ele vai chamar um required args constructor e por fim um transactional. Então vamos lá. Eu vou implementar a interface, né, de user service. E com isso implementar os métodos não implementados, unimplemented methods. Aqui a gente vai chamar por injeção de dependência auto-wired o nosso user repository. Vou botar repo só. Vou botar user repo. Salvei sem querer. Mas vamos lá. Mesma coisa do passado. Isso daqui retorna um user repo.findAll. Aí aqui eu passo um page request.off page. Isso aqui. Importo o page request. Aqui vai ter uma lógicazinha um pouquinho diferente. Ó, para eu criar um usuário, eu vou ter que chamar o usuário. Ele
Vamos passar aqui um ternário. Role.equals to. Aí eu vou botar aqui staff, porque isso daqui eu vou passar por URL dentro da URL e eu vou receber nesse método aqui. Aí eu vou botar, se ele for verdadeiro, ou seja, se for a string for uma staff que está escrito ali, escrito no endpoint, então eu vou botar userdto.add staff userdto. Se for mentira, ele vai retornar o contrário, né? userdto.customer userdto. Estou aqui e por fim salva ele no banco. User repo. Save user. Certo? Aí, por fim, a gente vai só chamar aqui normal, não tem nem segredo. User repo. Find by username. Eu poderia botar find by ID, mas vou botar find by username mesmo. .get. Certo. Aí a única diferença aqui que tem é só essa parte aqui, mas isso é lógica. Tudo que você for fazer, que for diferente do passado, é claro que vai ter sido aplicado uma lógica diferente, né? Então, aqui, se eu receber dentro da URL um staff, ele vai retornar, se for verdadeiro, ele vai criar um staff, né? Um usuário com a role staff, ou ele vai criar um usuário com a role customer. Então, a gente pode testar isso aqui em user controller controller.java. Em user controller, eu vou fazer só para testar a parte de criar um usuário, mas isso aqui é importante que se faça dentro da pasta de autenticação, porque quando você for fazer uma aplicação, pelo menos na parte do front, uma parte de login, ela é a parte de autenticação. Então, você tanto cria o usuário lá, quanto você usa, você cria o usuário e você autentica ele na mesma página, né? Ou então em páginas diferentes, só que seguindo a mesma lógica. A gente aqui está seguindo um pouco dos conceitos de Solid, né? O usuário, ele é criado dentro da camada de usuário dele, ou seja, dentro da service de usuário dele. Só que a parte de autenticar, ou seja, quando eu for receber um JWT, eu vou ter que fazer isso dentro da classe de autenticação. Ou seja, a gente está seguindo o S do Solid, né? Uma classe ela só pode responder a apenas uma função, ou seja, uma abstração dentro do seu sistema. Esse é o conceito da arquitetura Solid. Então, vamos lá criar aqui o controller. É tão difícil escrever sem olhar para o mouse ou para o teclado. Required args e aqui por último request mapping. Começando tudo pela API. Injeção de dependência auto-wired do private user service. Aí vou ter um get, né, para a primeira. Get mapping. Vou chamar pela URL /users. Vou ter normal, public response entity, passando page e o user como tipo. Vou chamar de index mesmo, get user. Users. Então vou ter um request param dela é aquele que a gente já tinha dito na aula passada, né? Na aula não, que é que não é aula. No vídeo passado, request param int size, porque ele vai seguir aquela mesma coisa de você passar dentro da slug, né? Ou seja, dentro do endpoint, aquele negócio gigante lá. Então vamos retornar um response entity .ok .body e aqui a gente vai chamar user service .get users e aqui page e size. Finalizou, importa o user
Pronto. Vamos botar um get mapping usuários usando o username dele. Aqui vamos botar username. O bom de escrever sem olhar para o teclado é que você treina. Response user show path variable. Aqui eu vou chamar um path variable. E aqui eu vou dizer que é um string username. Aqui tem que estar no mesmo nome do nome dinâmico aqui, da URL dinâmica. Então deixa de username aí. Vamos retornar response entity .ok para ele dar um 200. E aqui é use service .get user username. Fechou? Terminou. E por fim, botar um post mapping. Mas essa URL aqui, esse endpoint, ele vai ser excluído depois, quando eu criar a parte de registrar usuários. Isso aqui é só para a gente testar. Post role. Aí aqui, vou chamar um public response entity. De novo, tipando user, post user. E vou dizer um request body do user.dto, né? Eu vou usar o user.dto como corpo do JSON, né? Então vamos botar URI, vamos chamar aquela classe que a gente, aquela interface, né, que a gente criou no vídeo passado. Então é utilities to URI. E vamos passar aqui como argumento o users. E outra coisa, o meu óculos está horrível. Ele está cheio de arranhão e fica até difícil de enxergar. Chama da net. E aqui return response entity.created para dar o status 201. Body. Aqui a gente vai usar user service. Post user. As roles vai ser a string, né? Então, é verdade. Vou ter que passar aqui string role. Certo? Com isso aqui feito, a gente vai só passar aqui role. E pronto. Com isso feito, agora a gente vai ter que copiar aqui. E vem aqui, ó, all.request http method.post. Aí vamos passar a URL que a gente copiou e aqui barra 2 asteriscos, que é para dizer que todos os diretórios acima disso, ou seja, todas as URLs acima disso, eu vou permitir. Permite all. Pronto. Aqui a gente vai agora criar uma nova pasta chamada users. Dentro de user eu vou criar uma requisição post save user API URL. Aí vamos copiar o negócio que a gente tinha e vamos passar aqui customer grande assim, maiúsculo. Vamos criar uma requisição tipo JSON. Passar aqui username Caleb dos Santos. Bom, aqui o erro praticamente era porque eu tinha colocado a URI aqui, né? O endpoint sem o API, /API. E no Insomnia, como eu costumo usar API já como endpoint normal, então eu sempre costumo colocar aqui API. Certo, eu acredito que o erro seja no banco. Na hora de criar. Que o role
Role é um small int. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que dropar o banco. Vamos lá. Vem aqui em Resources, coloca Create aqui. Então a gente vai ter que ir no banco agora. No banco de dados. E a gente vai ter que dropar a database. Certo. Já não existe mais, então a gente vai criar Create Database Code Black. Pronto, criou. Salvou aqui. E aí ele vai renderizar tudo normal. Certo. Vamos ver se deu tudo certo. Refresh. Pronto. As tabelas estão todas criadas. Então vou ver agora se dá certo. Pronto, agora deu. Foi só por causa disso. Por causa de uma besteirinha que eu coloquei. Eu não coloquei o enumerated primeiro. Então, quando você cria aqui, ó, o usuário na entity, por isso que é bom usar o Flyway para fazer as migrações, né? Aqui, ó. Category ID. Nesse daqui, aliás. Enum role ID, então ele é um type string, porque aqui ele vai criar lá como um char, né? Um varchar. Ele só vai conseguir varchares. Tá aqui. Role é um varchar. Varchar, ele tem um tamanho de 4, eu acho 4 bytes, enquanto um byte seria apenas um byte. Mas enfim, né? Uma coisa que a gente pode deixar assim um pouquinho mais didático. Então, pode vir aqui em user. Ops, tem que usar primeiro a database e um user. Pronto, tá aqui criado. Vamos testar agora com um staff. Pronto, criado. E vamos lá no banco. Select. Tá aqui criado. Ó, esse password aqui foi que deu. Ah, tá aqui. Password. Dropar tudo do banco e retornar lá. Ó, retornou o password. Quando a gente for fazer a parte de autenticação, isso aqui ele vai ser encriptado. Encriptado não. Ele vai ser encoded, né, que o pessoal chama. Que não é uma encriptação, é diferente. Mas vamos chamar de encriptado. Tô nem aí. E agora a gente pode começar a fazer a parte do JWT. É importante salientar que tudo que a gente for fazer de JWT vai ser dentro da pasta config. Então, vamos começar primeiro adicionando algumas dependências dentro do nosso .xml. E aqui eu vou ter que cortar porque é muita coisa. Mas adicione essas dependências. Com as dependências colocadas aqui, que é muita coisa, a gente vai dar de novo mvn install. E enquanto ele instala, a gente vai fazer mais uma coisa. Vamos criar aqui dentro do application properties duas strings, cafeteria, jwt secret, e aqui a gente vai botar uma hash que a gente pode achar dentro desse site aqui, all keys generator. E aqui você pode colocar uma hash de 1 mega, né? É 1 mega isso aí, sei lá. E deixar ela em hexadecimal. Então vamos lá. E aqui eu vou colocar um cafeteria.jwt expiration. E aqui eu vou colocar 6840000, que é equivalente a 2h30, eu acho. Que isso aqui é um tempo em milissegundos. Ele vai ser uma string, só que a gente vai dar um passe long nele, porque milissegundos é long no Java.
Então, vamos lá criar a nossa JWT service.java. E aqui a gente vai começar com o seguinte, value do bin factory. Aí vamos passar aqui como argumento isso daqui, que é como se fosse uma variável de ambiente. A gente vai chamar de cafeteria.jw expiration e vamos chamar ela de expiration time ou expiration só. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu copiar. Vou chamar só de secret. E aqui private string secret key. Certo, aqui a gente vai fazer agora toda a parte de JWT. Então, vamos primeiro criar um método para conseguir a chave atual, né? Ou seja, uma key. E a gente vai usar um decoder, get key. Importa já o key aqui dentro, né? Espera aí. É extremamente chato digitar sem conseguir olhar o teclado. Aqui, kbytes decoder ponto base 64 decode secret key. Aqui eu vou só retornar um case, ou seja, chaves ponto hmac SHA-key-for, que é esse SHA é o encriptador, né? SHA-256. E é isso daí. Agora, para gerar o token, a gente vai fazer o primeiro método que retorna uma string. Ou seja, a gente vai passar um parâmetro aqui. Vamos lá, public string generate key, generate token. E a gente vai passar um map de tipo string e tipo object. Aqui eu vou chamar de extra claims. O que são claims, né? Claims são direitos ou reivindicações ou alguma coisa assim. E também vou passar um user details. Esse método aqui ele vai ser sobrecarregado mais tarde. Vamos lá. Aqui eu vou chamar primeiro meu date current para dizer que é o tempo atual, new date. E aqui system ponto current time milliseconds. Aí vou fazer um date expiration. Date é igual a new date. E aqui eu vou passar current ponto get time ponto long ponto passe long. Aqui não é secret key, tá? Aqui é o expiration. E pronto. Aí vamos lá, retornar. Ele retorna o JWT s.builder.setClaims. Aqui ele vai ter um extra claims. .setSubject, que é o meu user details. .getUser, que ele vai pegar o usuário. .setIssued at, que é a data, né? Quer dizer, a data que ele está sendo criado, que ele está sendo, que é current, que é hoje, né? A gente vai ter um set expiration, que é para setar o dia de expiração. E a gente vai ter sign. Opa, foi aqui. A gente vai ter um sign with. Aí vamos ter um getKey, ponto, getKey, vírgula, signature,
algoritmo.h256, né? 256. E vamos dar um compact no final. Para a próxima parte, que a gente vai fazer uma sobrecarga desse método, como eu já dito, né? Que é public string, ou string não, ele é um string, é uma sobrecarga, né? Então string generated token com o mesmo nome, generate token ponto user detail, porque aqui eu vou pegar lá no meu configuration site, meu security configuration details, vou retornar um generated assim. Aqui eu vou passar um new hash map claims para extrair outra reivindicação, outro claims, extract all claims. Vou botar um string token. Aqui a gente vai retornar um JWT S de novo, ponto passe build ponto. Aqui eles mudaram desde o Spring Boot 2.7 com o Spring Security 2 ou Spring Security 5. Aqui era um pouco diferente essa parte. Signing key, get key. Aqui eu vou dar um build passe claim JWS token e vou pegar o corpo dele. Esse claims aqui tá dando erro porque preciso importar. Vamos organizar, deixar tudo organizadinho. Quando a gente fizer agora a parte de extrair a claim, a gente vai fazer aqui public t. Isso aqui é um tipo genérico, mais genérico que existe, de extract claim. E aqui a gente vai passar o que? O token, string token. A gente vai passar uma function de tipo genérico t, claims, aliás, claims e t. Que a gente vai chamar ele de claim resolver. Vamos só retornar claims resolver ponto apply extract all claims. Podemos também saber através da string, né, do token, se o token ele está válido, se a gente consegue extrair um username dele, se a gente consegue ver se ele está expirado ou qual é a data de expiração dele. Então a gente vai começar primeiro com, vamos tentar sempre nos apegar ao se o token está válido, mas para isso primeiro a gente tem que pegar o public string para extrair extract username string token, e aí a gente vai retornar um extract claims claim. Vamos passar o token e aqui a gente vai passar da API de strings claims. Vamos fazer um string do subject. Aqui a gente vai agora pegar a data de expiração, ou seja, extract expiration string token. E vamos ter um return extract claims também. E aqui, só que aqui é claim e vamos fazer o string de get expiration. Se a gente for aqui em claims, vamos aqui. Ó, ele tem issued, ele tem várias coisas, né? Get issued, get subject que a gente usou, tem o set out, set issued, e a gente tem o, cadê o get expiration, set expiration e o get expiration. Então, agora a gente vai saber se ele está expirado, né? Então, vamos lá, fazer um boolean
esse token expired. E aqui a gente tem um string token. Vamos ter um return, né? Retornar um extract expiration do token. E ele tem que ser antes, before new date. E aqui, por fim, boolean esse token valid. Se o token é válido, então eu vou passar uma string do token e a gente vai ter o user details. Aqui eu vou ter os detalhes de usuário. Vamos lá. Eu vou ter uma string de username para saber o usuário e vou retornar username se o usuário é igual userdetails.getUsername. E se o token não está inspirado. Apenas isso. Salva e vamos para a segunda parte agora. Aqui a gente vai estender extends once per required filter. E aí a gente vai ter que importar ou fazer a sobrecarga dos métodos, né? Sobrescrita, aliás. Começando aqui, vamos primeiro importar, fazer a injeção de dependência, né, de private JWT service, JWT service. Então vamos fazer a outra aqui, private user detail service também. Vou chamar de user detail service, certo? A gente cria agora um método fora desse void aqui, né? Fora do filter internal. Então a gente vai fazer um public void authenticate, né? Authenticate token. E aqui a gente vai passar o HTTP servlet request. Vamos passar uma string JWT e vamos passar uma string de e-mail, né? Que é, vou chamar de e-mail mesmo. E-mail, user e-mail, vai ficar mais bonitinho. Vou chamar isso aqui de request. Certo, aqui a gente vai ter o seguinte, user details, user detail é igual a this.userdetails service.load username, e aqui a gente vai chamar o user e-mail para tentar carregar esse username, né? Esse user by username. Então, se JWT service, foi que tá dando de errado aqui, service ponto, se ele for, se o token for válido, passando tanto aqui é token, foi que eu chamei ele aqui, JWT, né? JWT, então, vamos lá. Username, password, authentication token, então eu vou chamar de auth token, é igual a new, esse monstrengo aqui, e aqui eu vou passar o username, o user details, aqui é get authority, tá? Então, e aqui é um null, porque eu vou ter as credentials dele também. E aqui é get authorities, certo? Agora saindo, authtoken.set details. E aqui eu vou ter new web authentication detail source .build details e request. Vamos chamar um security context holder
holder.getContext.set authentication auth, esse aqui mesmo. Terminando aqui agora, chamar um final string of head para a gente fazer o header da requisição. Então request.getHeader, e aqui vai ser authorization. Aqui a gente vai ter um final string JWT. Vamos ter um final string user email. Aí, se auth header for igual a nulo, se ele não tiver nada, ou se auth header starts, se ele não começa, né? Starts with autenticação do tipo bearer espaço, porque aqui ele já vai ter um tokenzinho aqui. Então deixa assim. Então filter chain ponto do filter request aqui, né? E a gente não vai retornar nada, return null. Se não, JWT é igual a auth header ponto substring set, e o user email é igual ao JWT ponto extract username JWT aqui. Se meu username, user email for diferente de null e security contextHolder.getContext.getAuthentication ele for nulo, então eu vou ter autenticação do token, né? Filter chain ponto do request, tá? Tira isso aqui, formata, salva e pronto. O áudio ficou literalmente horrível, horrível. Que ele veio desde o N1, depois passou aqui para a role, né, dele, para saber o que significa. Bom, agora eu vou fazer aqui a parte do context configuration, que é a parte de você configurar o contexto, né? E a gente começa primeiro pelo user repository, fazendo a injeção de dependência dele normalmente, e a gente vai dar partida desde o último encontro, né? Aqui eu vou nomear 4 bins, ou seja, 4 funções, né? Só para ficar claro, essa parte eu tô regravando a minha voz, porque eu gravei o áudio e eu vou até deixar um trecho de como é que ficou. Ficou simplesmente horrível, o microfone deu um problema no cabo, então eu tive que regravar o áudio aqui. E eu vou fazer o melhor que eu consigo. A gente vai declarar a bin de uma função que vai retornar um authentication provider. Vou chamar ele mesmo aqui de authentication provider. E ele é um método que retorna um authentication provider, só que sem passar nenhuma referência como argumento. Eu vou chamar um DAO authentication provider. Vou chamar ele de auth provider mesmo. Ele é igual a um new DAO authentication provider. Aí chama o set user details service e passa um novo método dentro dele, que é um user details service. Vai criar já já. Auth detail, agora eu boto o set password encoder e faz a mesma coisa, cria um método chamado password encoder. E a gente vai passar um bcrypt, né, dentro dele. E só retorna o auth provider normal. Cria o método, seta bin em cima dele. E ele é um
eu vou deixar ele público, porque eu vou chamar em outros lugares. Aí eu acabei corrigindo, porque quando você não nomeia público, tá dizendo que é default, né? Quando é default, ele vai ser um padrão, ele vai chamar apenas dentro do package que a gente está manipulando. Então eu vou criar aqui o password encoder, vai chamar bin também, vou tirar private. E aqui ele vai ser uma lambda function de usuário e vai passar o seguinte, chama o user repository, e se eu passar dentro do argumento um e-mail no login, ele vai chamar o repository.find by email. E se eu tenho um usuário passado lá, e se for a string for o username, então eu vou chamar o repository.find by username. E por fim, passa um or else row para passar a exceção. A exceção username not found exception. E passa uma string só usuário não foi encontrado. Agora no password encoder a gente vai posteriormente vamos deixar ela no general utilities. Nesse vídeo eu já fiz isso, só que aí a gente vai passar o bcrypt, porque o que essa classe vai fazer? Ela vai fazer com que todo usuário que eu insira dentro do banco, ele seja encriptado. E aí, não esse, né? Ele vai decriptar o password que está lá no usuário, para que a gente consiga ler na aplicação normalmente. Agora eu estou declarando o Authentication Manager, e ele vai ter um Authentication Configuration config, e passa a exceção exception. Pronto, aí ele só dá um return config.authenticate, get authentication manager e termina. Agora voltando para o nosso security config, a gente vai configurar algumas variáveis lá. Aqui embaixo, aqui eu coloquei esse post para tipo, se eu tiver uma autorização staff, eu consigo acessar a URL api.products, todos os posts dela. Então, vamos aqui fazer uma injeção de dependência das coisas que a gente fez agora há pouco, né? Eu vou fazer um private authentication filter, chama ele de filter, e o segundo é o auto-wired private authentication provider, chama ele de provider. Então a gente vai colocar aqui um ponto session management ponto session creation policy, chamo de session creation policy ponto stateless. Eu quero que elas sejam stateless. Faço um end ponto authentication provider, recebe o provider, e eu faço um add filter before, porque eu quero que antes dele fazer as requisições ele passe por esse filtro. E vou fazer um username password authentication filter.class. Salva. E vamos agora fazer a parte de autenticação. A autenticação eu resolvi fazer em uma pasta separada, simplesmente porque eu quero que não seja dentro dos usuários, porque a autenticação ela é uma parte mais ligada com a segurança. Eu poderia colocar tudo dentro do config, e poderia também colocar tudo dentro do escopo padrão, né, que é entidade, service e controlador. Mas eu resolvi fazer uma pasta separada justamente porque vai ser um escopo separado. E é isso daí.
declarar o auth service dele. Então eu boto anotação service require arguments constructor. Aí vamos fazer uma injeção de dependência do user repository. Vou fazer outra injeção de dependência do private use JWT service. Outra injeção de dependência do authentication manager. Chama de manager ou auth manager. Auth manager. Private auto-wired private user service details. E aqui a gente vai fazer uma classe separada, que é a classe de response. Essa classe ela vai ser responsável por a gente conseguir extrair o token dela. Ela vai carregar só uma string e serve basicamente para isso. A gente podia deixar ela dentro de um DTO, só que eu resolvi fazer dentro da classe, mesmo porque a gente pode pegar ela por referência e por ela estar aqui mais fácil, né? Então, vai ser basicamente o seguinte. Aqui no AuthDTO a gente tem o login e a senha, que é só isso que a gente vai passar. E agora a gente vai fazer os dois métodos necessários dentro do serviço de autenticação, que são o public response register. Eu vou retornar um response, que é a classe que a gente criou. E aqui eu vou passar um userDTO. E no userDTO a gente vai ter que fazer uma pequena modificação. Aí eu vou passar um string role, porque vai seguir o mesmo conceito lá dos usuários, né? Vai passar o role através de uma URL dinâmica. Então a gente faz um user igual a userservice.post e bota userDTO. E aqui é o role normal. Então importa o userDTO e vamos lá alterar uma coisinha. Aqui, ó, já tem um erro que depois que eu gravei eu já sei que isso aqui é um erro. Ao invés de você colocar em add customer, você vai colocar essa string aí, esse que eu coloquei no General Utilities para encodar o password. Você vai colocar ele no password aqui, ó. Só que aí eu errei, eu coloquei add customer, mas não é no staff. Porque o customer não tem senha, né? Ele vai ser criado e depois deletado. Aí vai dar um erro não vai dar um erro, né? Ele não vai encriptar e quando ele receber a string do password também, ele não vai decriptar. Então vai dar um erro na parte de autenticação. Quando eu quiser logar alguém dentro do banco. Então, já ajeita aí que eu fiz errado. Só falta de atenção na hora de gravar. Não é no add customer, é no add staff. Aí certo, tudo pronto. Agora a gente vai fazer uma string JWT para pegar o token. Vamos colocar JWT service.extract, aliás, get token com o método sobrecarregado. Aí agora com o user e o JWT a gente pode retornar o response.builder.token.jwt, não, barra entre JWT .build. E pronto. Aí tem um response. Agora fazer a parte do login. Login você coloca o authDTO. E faz a mesma coisa ali de cima. Mas aí a gente passa um auth manager authenticate e aqui a gente passa um new user name password token authentication token. Aí bota authDTO.email e authDTO o login aí no caso, né? E authDTO.password. Aí faz user
Aí era bom já colocar um var desse ponto. Aí eu não declarei lá em cima. Você vai chamar, através de injeção de dependência, o user detail service, que a gente fez lá em context configuration. E aí é aquele negócio, né? Ele vai receber o login. Aí, se o login for igual a um e-mail, ele vai autenticar do mesmo jeito que se for um, um username. Então, com isso, a gente consegue o token, JWT token, que eu coloquei aí, JWT service, ponto get generate token. Pronto. Aí só retorna. Só faltou o. Pronto. E agora é só retornar o token. Então, no response.builder.token, passando o jwt.build. Aí agora com o serviço pronto, podemos fazer a parte do controlador para testar no Insomnia. Aqui chama o controller normal, passa o required mapping, o request mapping e o required arguments. Passa API /auth, e daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma configuração no security config, e bota um required args constructor. Continuando, a gente vai ter um URI do JavaNet, URI passando lá do General Utilities, que eu escrevi errado, Utilities, URI, aí passa o endpoint da API, né? Esse API auth register /roller. Dá o return response entity ponto created para ter o status 201, URI.body. Aí só passa o nosso auth service, que eu não coloquei aqui, injeção de dependências. Auth service.register, passando o body e o path variable. Copia só para ser mais rápido. Acabou nem sendo. Muda aí para login, roda a aplicação. E aqui vai dar um erro porque eu não configurei o... Não vai dar um erro, né, quando eu rodar. Mas eu vou ter que configurar o security config. Eu não fiz isso, mas a gente vai poder fazer já já. Aqui no Insomnia, você vai... Eu já deixei setado aí essas 3 requisições já prontas. Aí você pode fazer, né, só colocando um método post para auth register e mudando apenas a URL. E aqui no login vai ser a mesma coisa, auth.login. Aqui tá dando erro porque eu falei, né, precisa fazer a configuração do security config. Então, vai lá no security config e passa aí o auth.request matchers http post /API auth e 2 estrelas, né? 2 estrelinhas, asterisco. Quer dizer que são todas dentro do asterisco. Quer dizer, dentro desse endpoint. Então aí já vai dar certo. Criou o token normal. A gente pode ver aqui dentro do
do banco. E aqui, como eu disse, ó, deu erro. Não deu erro, né? É só uma falta de atenção lá. Ele criou o secret, mas na verdade era para ele ter dado uma hash. Aí, aí vai ajeitar, vamos ajeitar isso agora lá no user.dto. Olha o tanto de tempo que eu demorei para entender. Somente falta de atenção. Add customer não tem, porque eles não têm senha. Então não é necessário. Vamos ter que apagar isso daqui. Pronto, aí agora a gente já consegue encodar lá e daí, se a gente vier aqui no banco e procurar agora pelo select user, vai estar codado, né? Criptado. Então, vamos registrar um Caleb aqui, por exemplo. Ó, ele não recebe nada. E aí eu vou me autenticar aqui, ó, deu certo com o e-mail e também dá certo com o username, Santiago. Com o token a gente vai colocar lá na variável de ambiente que eu configurei. Tentar criar aqui outro usuário. O nome dele é Joaquim da Costa. O Joaquim Costa. Caba macho. Caba doido aí. Pronto. Pega o token, coloca na variável de ambiente, que ele é um alpha do tipo bearer e o token posteriormente. E você pode colocar isso aí dentro do seu. Aí é o seguinte. Todos esses headers que a gente tem, a gente pode configurar um chamado authorization. E a coluna do lado é o nosso bearer e o token. Então você pode colocar entre duas chaves o alpha. Vou já mostrar aí. Para você chamar essa tagzinha, é só colocar duas chaves alpha, duas chaves. Aí tenta. Não deu certo porque eu não sou usuário, não sou usuário autenticado, né? Só o role staff consegue fazer essa parte de postar um token. E mesmo estando autenticado dentro do sistema. Então a gente vai aqui para o staff do Santiago, né, que é o barista. E aí, ó, você consegue ver que ele criou um produto. Aí a gente consegue visualizar e também conseguiria tanto com o menino lá também. E, ó, porque eu coloquei any request authenticated, ou seja, cada usuário ele só pode acessar se ele tiver autenticado. Aí eu vou ter que colocar aqui para todas as coisas authorization e o auth. Pronto, consegui acessar. Que agora eu criei um repositório no Git para a gente conseguir subir tudo isso que a gente fez, né? E ficar salvo. Então a gente pode vir aqui na aplicação, ver se existe alguma coisa para ajeitar. Só existe isso aqui. E pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá um pouquinho ruim de enxergar aqui. Fechar a aplicação, dá um clear, dá para ficar mais visível. Aí você vai começar com o git init. Vamos dar um git checkout -b para criar uma branch. Então a gente vai criar a branch main. Vamos dar um git remote add origin. Vamos passar a URL lá. Ou git remote add origin. Passa a URL
Vamos dar um git add, git commit, versão 1, JWT. Aí eu só dar um git push, f origin. Pronto, vamos ver se atualiza. Aqui o ZSH já tá dizendo que tá dando certo. Então vamos ver aqui. Pronto. Tudo corretamente colocado. Então vamos fazer uma recapitulação. O que a gente fez nesse vídeo? Primeiramente, a gente criou a entidade user, né? Ele interage com a role enum, que é justamente para fazer a parte de usuários e quais são os níveis de autorização delas. Aí a gente partiu para o repositório, criou o repositório com os optionals. Fizemos o user.dto para fazer toda a parte de criar um usuário, que é passando os dados dele. A gente fez o service, fez a implementação do service, que aqui foi feito para paginar os usuários, para pegar um usuário, ou então para postar um usuário. O usuário ele tem uma lógica seguindo esses dois métodos aqui dentro do DTO. E aí a gente fez o controlador. O controlador ele já não era uma coisa tão preciso na parte de criar, porque criar era para a camada de autenticação. Então a gente fez aqui a primeira parte e acabou excluindo e deixou só a parte de conseguir, né, get, e aqui o get também, só que com um usuário específico. Aí a gente criou a camada de configuração, que é a segurança, e aqui se passou as URLs que são necessárias, né? Então a gente fez também o serviço de JWT para conseguir gerar um token. A gente conseguiu gerar uma chave, conseguir extrair os usuários que tem aquela chave, né? Aquele token, através do token. E fizemos também para saber se o token é válido. Para aí a gente fazer a autenticação, né? O filtro de autenticação. E fizemos também um contexto de configuração. Ou seja, o usuário que está no contexto da aplicação atualmente, através da autenticação, né? Aí a gente partiu para a parte de autenticação mesmo, a pasta auth, e aí fizemos o serviço de registrar e de logar dentro da conta, fizemos o controle e pronto. Aqui agora no Insomnia ensinei como fazer a parte do header e é isso aí. Espero que você tenha gostado. Eu sinceramente estou bem cansado porque eu gravei 2 vezes o áudio. Minha garganta está seca, na verdade. E eu espero você na próxima parte, que a gente vai falar sobre microserviços de uma forma bem suave, mas vamos falar do mesmo jeito. Tchau.